Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Chimba, eu sou médico do esporte, pós-graduado em nutrologia e hoje eu vim falar com vocês mais um pouquinho sobre o álcool e a prática de musculação, do exercício resistido. Será que se você beber, você vai conseguir ter aquele shape, aquele corpo que você tanto deseja? Mas antes disso, dê seu like no nosso vídeo, compartilhe com as pessoas, se inscreva no nosso canal, passe essa informação adiante. Ela é muito legal, muito importante e muito interessante para todos, tá bom? Pensando no álcool, será que ele vai atrapalhar no seu objetivo? Eu posso beber enquanto eu vou treinar? A resposta é, se você quiser beber, você pode. A questão é, será que isso vai atrapalhar? A resposta é, em geral, vai. Você já viu algum praticante, algum desses concorrentes aí a Mr. Universo, Miss Universo, a ingerirem bebida alcoólica? Em geral, eles não bebem, né? Então, por que será isso aí? O que a gente sabe sobre o álcool? O álcool ele vai atuar em diversos sistemas do nosso organismo, como eu disse no vídeo anterior. Se você não viu, veja lá, é muito interessante. Eu falei um pouquinho sobre o álcool e a questão da gente engordar ou não. Eu falei um pouquinho sobre o álcool e as funções que ele pode atrapalhar no nosso desempenho físico. E hoje eu vou focar um pouquinho em algumas coisinhas, né? Se a gente for pensar no shape, a gente tem que pensar também que o álcool pode engordar. Você lembra? O álcool é uma caloria vazia, né? Então, o fato de você beber, você pode ganhar um peso extra, porque você pode ingerir uma caloria a mais do que você comeria. Por exemplo, se normalmente você come, sei lá, 500 calorias numa refeição, e aí você geralmente bebe um pouquinho de água, né? A água não tem caloria, mas aí em vez de beber água, você substitui por uma taça de vinho. Aí a sua refeição vai ficar mais calórica, né? Ou por uma latinha de cerveja, que tem mais ou menos 140 quilocalorias, você vai ter esse acréscimo de calorias à sua alimentação e com isso você vai acabar podendo engordar e isso vai te atrapalhar no objetivo do resultado final. Então, esse é um ponto, o engordar é um ponto. Outro ponto é o quê? O álcool, ele ajuda, né? Ele vai trabalhar bastante na nossa diurese. Então, você pode desidratar tanto pela diurese quanto pela vasodilatação periférica, como eu disse no outro vídeo também, né? Então isso aí vai te atrapalhar. Mas nesse vídeo, então, eu gostaria de falar mais especificamente sobre a questão da atuação no álcool em relação à nossa parte hormonal e da nossa síntese proteica. Então eu gostaria de discutir alguns trabalhos, né? O primeiro deles é um trabalho onde foram pegos 8 voluntários, né, do sexo masculino, tá? Que já faziam treinamento e esses 8 voluntários eles serviram como seus próprios controles, tá? Então, no primeiro momento, eles ficaram um mês sem beber, né? E fizeram os testes após fazer a atividade física de levantamento de peso, foi dosado a cada 20 minutos durante 8 horas, foram dosados, durante 20 horas, desculpa, foram dosados os hormônios dele, principalmente o LH, né, o FSH, o hormônio de crescimento, a testosterona, cortisol e a prolactina. O que se observou, né? Em geral, os hormônios não alteraram. Houve alteração em 2 hormônios principalmente, tá? O que alterou? O pulso do GH noturno, tá? Então alterou isso aí, né? Lembra o hormônio do crescimento? O hormônio do crescimento, ele tem várias funções no nosso organismo, só que ele é o quê? Ele é lipolítico, ou seja, ajuda a queimar a nossa gordura e ele ajuda na síntese proteica, no nosso crescimento muscular. E uma outra alteração foi em relação à testosterona. Foi observado que mais ou menos entre 10 horas e 16 horas após a pessoa começar a tomar a bebida alcoólica, né, que foi ingerida após a atividade física, após o levantamento de peso, houve uma queda hormonal de mais ou menos 23% nos níveis de testosterona dessas pessoas aí, desses voluntários quando eles beberam em relação a quando eles mesmos não beberam. Então acho que esse é um trabalho bem interessante, né? Se for pensar a testosterona, além do GH, são 2 hormônios nossos anabólicos e isso realmente pode acabar interferindo aí um pouquinho no nosso crescimento muscular. Eu queria falar também, tem um trabalho que foi feito com atletas do sexo feminino e onde foram dosadas se havia alterações em relação ao ciclo menstrual e os outros hormônios aí femininos, né? E a conclusão desse trabalho é que realmente não teve nenhum problema em relação ao uso do álcool para a mulher, nenhum grande problema observado, tá? Então, esse é um outro do sexo feminino.
Então tem um estudo que eu achei muito interessante, que é um estudo feito pela Evelyn Parr e pela Stuart Phillips. Foi um estudo lançado em 2014, e esse foi um dos primeiros estudos feitos realmente em seres humanos, onde eles viram o efeito do álcool em relação à síntese proteica aí, né? Então foi muito interessante porque os estudos anteriores a esse foram estudos que foram feitos em ratos, né? E a gente sabe que o nosso metabolismo, o nosso corpo, tudo é diferente de ratos, né? Então, nesse estudo ele começa falando aí que existe uma cultura em que, em geral, os atletas acabam bebendo muito mais após o exercício do que antes, né? É difícil você ver algum atleta treinando bêbado, né? Então, eles bebem depois. E aí eles pegaram, nesse estudo, foram 8 pessoas, homens, tá? Eles tinham que estar fazendo treinamento pelo menos 3 vezes por semana, por mais de 6 meses, tá? Esse era um dos pré-requisitos para eles entrarem no estudo. E aí eles fizeram alguma série de exercícios, né? Então, exercício de resistência, de força, né? Resistência de força, de treinamento resistido, que a gente fala, né? Onde foram feitas 8 séries de 5 repetições de extensão de joelho, né? De cadeira extensora, com 80% da carga de uma repetição máxima. E aí, na sequência, foi realizado 30 minutos de exercício com 63% do pico deles, de força, e depois um exercício de alta intensidade intervalado aí, tá? Como que foi analisado, né? Então, essas mesmas 8 pessoas, eles foram analisadas em 3 momentos, tá? E em cada um desses momentos foi dado um intervalo de 2 semanas para recuperação. Então, no primeiro momento, deram álcool com carboidrato para essas pessoas, com 25 gramas de maltodestrina, tá? Aí deram um intervalo de 2 semanas aí para eles se recuperarem. Aí fizeram álcool com proteína, né? Onde a quantidade de álcool era de 1,5 gramas por quilo, né? Aquilo que eu já tinha falado no vídeo anterior, 1,5 gramas por quilo, numa pessoa de 70 quilos, nossa cerveja normal aqui do Brasil vai dar mais ou menos umas 8 latinhas, é bastante coisa. Depois, no terceiro momento, com 2 semanas de intervalo, eles deram para essas pessoas apenas proteína, né? Sendo que a proteína era 25 gramas de uma proteína de boa qualidade, tá? O que eles fizeram? Eles pegaram biópsias do músculo, né? Foram lá e cirurgicamente removeram uma partezinha do músculo dessas pessoas, o quê? Na hora que eles estavam repousando, 2 horas e 8 horas após os exercícios, né, nesses momentos aí com álcool e carboidrato, com álcool e proteína e só com proteína. Então, como resultado nesse trabalho, o que eles obtiveram, né? E nos 3 momentos diferentes, tanto no álcool com carboidrato, álcool com proteína e só proteína, as pessoas eles tiveram um ganho, eles tiveram um aumento na síntese de proteína miofibrilar, né? Que é a proteína de construção muscular, de recuperação muscular. Tá? Só que no grupo do álcool com carboidrato, essa síntese foi 37% menor do que no grupo que só usou proteína. E no grupo do álcool com proteína, ela foi 24% menor do que no grupo que foi só com proteína. E aí, que esse estudo, esses autores chegaram à conclusão? Eles chegaram à conclusão de que a ingestão de álcool ela vai atrapalhar na resposta anabólica do nosso sistema músculo-esquelético e também ele vai afetar o quê? Na recuperação e adaptação ao treinamento e subsequentemente também na performance. Então eu achei esse trabalho muito interessante. A gente tem outros trabalhos também que mostram que eles falam o quê? Que o álcool ele atua prejudicando a via do mTOR, que é uma via metabólica que é super importante também para a síntese proteica. Ou seja, muitos mostram toda essa questão aí de atrapalhar na síntese proteica. Tem trabalhos que mostram, né, como eu disse anteriormente, a diminuição da testosterona. Tem trabalhos que mostram também, que são um pouquinho controversos, que o consumo moderado de álcool, na verdade, ele às vezes até pode aumentar a síntese, a testosterona livre, a testosterona total após o uso, né? Então, assim, que eu queria passar para vocês aí, que eu acho que é importante. Veja bem, eu não estou incentivando ninguém aqui a fazer uso de álcool, tá bom, gente? Mas assim, caso, eu gosto de tomar minha cervejinha no final de semana, gosto de tomar meu vinhozinho, sexta-feira é praxe, eu treino e gosto de encontrar os amigos e tomar uma. Tudo bem, você gosta? Então assim, tente, primeira coisa, fazer um consumo moderado de álcool.
né? O consumo moderado de álcool é pouco. Para uma pessoa aí de 70 quilos seria mais ou menos 2,5 latinhas de cerveja, tá? O equivalente a isso em álcool, que você pode lembrar do cálculo lá no nosso primeiro vídeo que eu falo de álcool e a questão de engordar ou não. Ah, tudo bem, eu vou beber a mais. Então assim, para você não desidratar tanto, tenta alternar. Toma alguma coisa de álcool e um pouco de água. Toma álcool e toma água. Você ingeriu álcool, fez um uso abusivo, tudo. No dia seguinte, dá um descanso pro seu corpo. Deixa seu corpo se recuperar, se reidratar, porque senão você vai se machucar e aí você pode acabar até ficando mais prejudicado, você vai ficar mais tempo afastado. Você lembra, o álcool piora a nossa recuperação, piora a síntese proteica, e isso pode gerar uma lesão também. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Então, se você gostou do vídeo, por favor, dê seu like de novo, se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas e deixe seu comentário aí embaixo para eu saber, você já treinou bêbado? Ou você já treinou, já bebeu após treinar bastante força? Como que foi o resultado que você teve? Você acha que foi produtivo? Ou você foi daquelas pessoas que já testou, antes gostava de beber muito, sempre depois de treinar, e agora falou assim, não, agora eu vou ter resultado, eu vou parar de beber e vou treinar direito. Você teve resultado mesmo? Me conta um pouquinho aí. E qualquer dúvida, gente, sugestão, dúvidas e qualquer outra coisa, por favor, deixem aí nos comentários pra gente, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tudo de bom pra vocês, pessoal. Valeu!